Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo certo por aí. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o resultado da AES Brasil. Vamos dar uma olhada, ver como é que está essa questão de geração de receita, como é que estão os projetos e também como que vai ser basicamente os resultados futuros ali, olhando para esse cenário todo. Antes de mais nada, dá um joinha, isso ajuda bastante o canal também. Se inscreve ali para que você vai estar sempre recebendo os materiais que a gente está mandando e também ativa o sininho que basicamente você vai estar sempre sendo notificado. Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Bora lá então, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais do resultado da AES Brasil, a SB3. Vamos começar aqui primeiramente pela parte de geração de receita. É bem importante a gente olhar aqui, porque é onde a gente vai pautar se está havendo crescimento dentro da empresa como um todo. Então a gente olha aqui na geração consolidada do terceiro trimestre de 2023, a gente vê que foi gerado 900 milhões de receita nesse trimestre, enquanto no ano passado foi gerado 786 milhões. Então teve um crescimento ali dentro na margem, né, de receita, em torno de 18% ali mais ou menos, 15, 18%, e basicamente isso é bem importante porque está indicando que está aumentando receita. Então vamos ver na onde que aumentou essa geração de receita. Na parte de hidrelétrica aqui, você pode ver que está muito similar ao terceiro trimestre do ano passado, então nessa linha se permaneceu. A gente vê na geração solar que também permaneceu, então a gente vai ver que o aumento de receita veio pela geração eólica, aqui em torno de 100 milhões, pouco mais de 100 milhões, e também pela comercialização de energia em torno de 60 milhões. Então a gente vê mais ou menos ali que tem o aumento de resultado, a gente vê um aumento acontecendo, principalmente na geração eólica, né. Lembrando que as 3 fontes de geração de energia, né, a hídrica, ela é mais barata, a eólica é a que está no meio ali, basicamente, mas é um pouco mais cara do que a hídrica, e a solar, ela é mais cara de todas, né, e também por causa de depender mais de condições climáticas ali de sol. Basicamente, é importante a gente olhar para isso e entender mais ou menos ali em números, né, R$ 2 milhões para gerar 1 gigawatt, 1 megawatt de hidro, 4 milhões para gerar 1 gigawatt de geração eólica e em torno de R$ 5 milhões para gerar 1 gigawatt de energia solar. Então o aumento vem aqui mais expressivo dentro da eólica, que é onde está basicamente o endividamento dela tá para construir esses projetos. Beleza? Depois, basicamente, a gente olha aqui para a margem EBITDA também. A gente vê que aumentou bastante, né? A gente vê que saiu aqui, esse ano foi 429 milhões, enquanto no ano passado foi 283. Então aqui foi um aumento bem expressivo na questão de margem EBITDA, que é a margem operacional. Então, é o resultado operacional da empresa. Beleza? Vamos ver se isso se consolida em números de resultado? Então, quando a gente olha dessa forma, a gente vai ver então aqui que teve a geração de receita, né, basicamente, e a gente vai olhar aqui para essa parte de como que estão os custos ali dentro, né, como que está essa questão operacional. Então a gente vê aqui que na questão de custos operacionais, custos de despesas operacionais, no ano passado estava em 142 milhões, nesse ano foi para 162 milhões. Então foi aquele acréscimo ali inflacionário, aquele cenário mais tranquilo que é natural que tem um aumento ali desses custos, né. Outras receitas e despesas operacionais, ano passado deu uma quase um prejuízo de 1 milhão nessa parte, esse ano teve um resultado positivo de 2 milhões. Então beleza, então o EBITDA foi bem expressivo, né, então aqui a variação de 51%, muito bom, resultado muito bom nesse sentido, mas a gente vai ter que olhar para alguns outros pontos, né. Na parte operacional, de fato, ela está conseguindo crescer, efetivando o crescimento dela e a proposta dela. Vamos olhar então agora para outra parte, que é após o EBITDA. Então a gente vai ver aqui, ó, que na depreciação e amortização teve um acréscimo de 47%, saindo dos 113 milhões, indo para 167 milhões. Então isso pesa bastante. E basicamente esse é um dos pontos de maior atenção que eu vou mencionar agora em relação à AES, que é aqui, ó, pessoal.
em relação à despesa financeira. O que são despesas financeiras? São aquelas despesas referentes a crédito que ela tomou no mercado, são as debêntures que ela emitiu, está gerando impacto no caixa, isso acaba sendo ruim, porque isso limita o aumento de lucros. Então a gente vê aqui, ó, que a despesa financeira no ano passado foi 150 milhões, nesse ano saltou para 270 milhões. Então é um incremento de 79% na despesa financeira. Então a gente olha aqui para a questão de qual que foi o aumento de fato da receita operacional, o aumento de 15% para gerar por uma despesa financeira de 79%. Então é um custo muito alto de capital. Então isso vai se traduzir nos números que eu vou mostrar mais à frente, ele referente a ROIC e tudo mais, e isso impacta basicamente no crescimento do portfólio e no crescimento da ação. Então a gente vai ver que dentro disso tudo, né, teve aqui um resultado financeiro, né, um lucro líquido. Vamos aqui para essa próxima linha. Então, dessa forma, teve um lucro líquido aqui de 124 milhões contra 102 milhões no terceiro trimestre do ano passado. Um aumento de 21%. Né? É um aumento bom, né? Se não fosse essa questão de endividamento, que isso impacta basicamente em toda a geração de caixa futuro também, porque basicamente ela se endividou bastante para construir projetos, e a gente vai entrar e entender um pouco mais desses projetos também, logo logo. Então, basicamente, aqui foi um resultado muito bacana de crescimento de lucro, né? E também de margem EBITDA. Olhamos agora para a questão de endividamento, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, que é onde impactou naquela linha que eu mencionei. No ano passado, nós tivemos aqui, ó, tínhamos uma dívida bruta de 8 bilhões. Para esse ano, saltou para quase 12 bilhões. Então, é um incremento de 49% na dívida. São 4 bilhões a mais de dívida. Por isso que o impacto ele é muito relevante dentro do orçamento. Quando a gente vai para a dívida líquida, né, que é o dinheiro em caixa, você pode perceber que a dívida líquida no passado era 4.400, né, tirando o dinheiro em caixa, e agora 8.700. Então, o caixa ficou a mesma coisa, só aumentou o endividamento. 95% de dívida líquida, então dobrou de tamanho. Então, é preocupante? É uma geradora de energia, tem receita recorrente, é um setor mais tranquilo, mas ao mesmo tempo, não tem. A gente olha para esse fator e não está só preocupado com a questão de saldar as dívidas e conseguir pagar, mas também do crescimento que a gente pode ter dentro do portfólio. E quando a gente olha isso, dá uma olhada aqui no cronograma de amortização de dívida da ES. Então a gente vê aqui que no ano de 2024 eles têm 2 bilhões e 100 para fazer o pagamento da dívida e no ano de 2025 2 bilhões e 800. Vamos voltar um pouquinho aqui só para a receita, só para a gente dar uma olhada? Olha quanto foi a receita no trimestre. 900 milhões. Então, se a gente tem uma dívida no ano que vem de 2 bilhões, eles vão ter que trabalhar pouco mais de meio ano somente para pagar o endividamento. E a partir dali vai ter os custos operacionais também, vai ter os aspectos também de custos os outros custos, né, administrativos. Então, o lucro acaba encurtando, ficando um lucro não satisfatório, principalmente se você está focando em dividendos. Se você está focando em crescimento, olhando para um longo prazo, pode ser mais interessante, mas está focando em dividendos, isso pode ser ruim para os dividendos. Principalmente porque o caixa aqui você vê que tem 3 bilhões, mas não pode ficar sem recurso em caixa. E a dívida de 25 também ainda é mais alta do que 2024. Então, isso acaba deixando os dividendos nesses próximos 2 anos mais encurtadinhos. Além disso tudo, a dívida você pode ver aqui que 56% é atrelado a CDI e 31% atrelado a IPCA. Ah, mas se o CDI cair, pode diminuir a dívida? Pode, mas diminuir um valor é mínimo. Não é algo que vai ser tão expressivo assim, até porque a Selic precisa cair com mais força para a gente poder enxergar essa diferença aqui dentro do cronograma de amortização. Bem importante agora, pessoal, acho que esse aqui é um dos pontos mais importantes quando eu olho para a AES, que é assim, ó, hoje a AES ela tem aqui dentro do portfólio a capacidade instalada de 4,5 gigawatts por hora de geração de energia, e com os novos projetos vai chegar a 5,2 gigawatts. Então, beleza, hoje ela tem ali 4,5. A gente tem que lembrar isso, com os projetos ela vai chegar a 5,2. Então vamos entender um pouquinho mais. Esses projetos eles estão aumentando por causa da geração eólica, que é o que foi que puxou ali a fonte de receita. Vamos dar uma olhada aqui agora, pessoal,
o ponto de atenção que eu mais tenho dentro da AES, que é o seguinte: você lembra que a amortização aqui da dívida em 2024 e 2025 é alta? Então aqui acaba limitando um pouco os dividendos nesses próximos anos, nesses próximos 2, talvez 3 anos, e se não aumentar mais a dívida ainda, fizer mais um endividamento. Vamos dar uma olhada, porque é o seguinte: hoje, voltando aqui para a parte de receita também, que vai ser bem importante, ó. Você pode ver que a receita hídrica é a principal receita deles. Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, a principal fonte de receita é a geração hídrica. Qual que é o grande problema, pessoal? Eu vou dar o zoom aqui para que vocês vejam melhor. Dá uma olhadinha nisso daqui. Tá vendo aqui, ó, essas gerações de energia que eles têm? A maioria no estado de São Paulo, né? Rio Grande, Tietê, Rio Grande, Tietê, Mogi Guaçu. O que acontece, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vencimento da concessão. 2032, 2032, 2032, 2032, 2032. Olha a capacidade que tem de geração de energia eólica. Lembra que vai ter daqui a um tempo 5.2, na hora que tiver tudo instalado? Lá em 2032, eles vão ter metade da operação deles vencendo os contratos. Então, se eles estão alavancando agora para poder pagar, para poder alavancar a produção, e depois à frente eles vão ter um vencimento de contrato, então isso pode basicamente ter alguns próximos 3 anos ali de endividamento mais alto, limitando os dividendos, e depois, na hora que começar a poder possibilitar dividendos, vai ter vencimento de contrato. Então, ou eles vão ter que fazer caixa para tentar ganhar o contrato novamente, ou aumentar endividamento para ganhar o contrato novamente, ou vai perder o contrato, perder metade da capacidade produtiva. Então, é um ponto de alerta, um ponto de atenção nesse sentido. Então, voltando aqui para a parte de indicadores, a gente vê, como eu mencionei, é, o que acontece? Esse custo de capital todo, pode ver que ele limita aqui principalmente o ROIC, que é quanto de cada recurso que investe dentro da empresa, quanto que volta. Então, volta apenas 5% de ganho anual. Então, é uma margem muito pequenininha. A gente vê a margem líquida aqui muito pequena por causa desse endividamento já amassando ali todo o cenário. A gente vai para a parte de avaliação aqui de valuation, a gente vê o valor patrimonial acima de 1. Então, é uma empresa hoje que tem um endividamento maior do que o seu patrimônio, e ao mesmo tempo o mercado paga um prêmio para ela, mesmo que ela gere pouco lucro. Então, tem que ver se vale a pena estar disposto a ter o ativo, principalmente porque aqui, ó, o preço por lucro está em 41 vezes, bem maior do que a média de mercado, bem maior do que os pares do setor. A gente vê aqui também na parte de lucro histórico, né? A gente vê que em 2021 foi um lucro maior. Aqui. 2021 foi um lucro maior, 2022 caiu o lucro, e 2023 ele está ainda menor esse lucro. E junto com isso, proventos menores também, entregou 25% em 2021 e mesmo assim o dividendo foi baixo. Então agora com lucros menores, a chance de dividendos fica ainda menor. E isso se prova dentro do histórico de crescimento do ativo. Então a gente vê aqui desde 2016, a gente vê o CDI com 90%, o IPCA em 49% e a ação em 20% de crescimento apenas. Então, esses são os fatores principais para a gente poder olhar dentro da operação. A gente tem que entender isso, olhar e acompanhar isso, porque é daqui basicamente que a gente vai entender se está valendo a pena a alocação no ativo ou não, e qual que é o período que você está olhando. Está olhando para dividendos? Acho que é um pouco mais turbulento nesse cenário. Se está olhando para crescimento, também pode ser um momento que não esteja tão atrativo. Então é importante olhar para esses fatores, porque é a partir dali que a gente vai traçar a nossa alocação. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o joinha, compartilhe também o canal com seus amigos, se inscreva e ative o sininho que vai estar sempre recebendo os vídeos, beleza? Um grande abraço, valeu!